Boa tarde, doutor Ricardo Salles. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Como é que estão aí? Cumprimentos a todos. Tudo ótimo. Boa tarde. Cumprimentos, boa noite, boa tarde. Excelentíssimo deputado federal Ricardo Salles, nosso futuro senador por São Paulo. Fazer uma breve apresentação do deputado, nascido na cidade de São Paulo, formou em Direito pela Universidade Mackenzie. Foi eleito o quarto deputado federal mais votado de São Paulo na eleição passada, com mais de 640 mil votos. Salles foi ministro do Meio Ambiente de 2019 a 2021 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e secretário estadual do Meio Ambiente de 2016 a 2017 no governo de São Paulo. Liberal, conservador, ele defende o enxugamento da máquina pública. Atualmente ineficiente e com péssimos serviços prestados à população, essa máquina pública tende ainda a querer ocupar espaço aqui no nosso país. Em 2006, fundou o Movimento em Direita Brasil, que é alinhado à Nova Direita. Esperamos que essa nova direita, em Salles, venha com força agora. A gente está precisando dessa movimentação do Em Direita Brasil lá de trás, trazer e recuperar e atualizar ela nesse momento que o país está vivendo. Na gestão Salles, o governo federal aprovou o Marco Legal do Saneamento, fechando vários lixões em todo o Brasil. É isso. Essa é a apresentação. Serginho, faz aquela breve movimentação de como tem as regras da sala, até para o deputado também ficar sabendo como é que a gente vai segurar a sala aqui. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Então, é para a gente evitar fazer o perguntário, né? Para que possa movimentar mais pessoas, né, fazendo perguntas aqui na sala. O deputado não restringiu perguntas, então, se puder evitar apenas as lacrações e alguns comentários desnecessários ou interromper, eu acho que seria melhor. O podcast não é bem-vindo, mesmo porque seria mais educado deixar o podcast por conta do deputado. São duas perguntas sucintas, pode-se perguntar coisas, inclusive polêmicas, não tem problema, ele está disposto a responder. Caso isso não ocorra, o microfone será cortado e assim que a pessoa fizer a pergunta, por favor, desça para abrir espaço para outras perguntas. Obviamente, você pode ouvir a resposta, logo depois da resposta, faça o seu agradecimento breve e, por favor, desça para a audiência, caso queira fazer mais alguma pergunta, solicite. Deputado, a sala está contigo. Eu vou iniciar. Posso iniciar a primeira pergunta? Bom, com relação aos intergalácticos, onde eu me incluo desde então, dito pelo Jair Bolsonaro, eu queria saber do excelentíssimo deputado. Eu achei perfeita meu novo título de intergaláctica e incontrolável, depois do último mensurado pelo Eduardo Bolsonaro. O que é ser intergaláctico para o deputado Ricardo Salles? Olha, meus amigos, veja só, eu tenho grande gratidão pelo presidente Bolsonaro, é uma pessoa excepcional, tenho histórias maravilhosas com ele ao longo de todo o governo, demonstrações inequívocas dele de apreço a mim e minha por ele. Nós vivemos um momento muito interessante da história do Brasil e que, obviamente, não cabe aqui, não temos espaço, né, para descrever isso em detalhe. Mas há coisas que estão além até da própria decisão do presidente Bolsonaro, que dizem respeito a essa aproximação do PL, partido escolhido para ser o partido onde o presidente Bolsonaro e nós todos bolsonaristas fomos, e o que está acontecendo com a política brasileira. A verdade é que quando o presidente Bolsonaro foi para o PL e nós todos fomos juntos, nós achávamos claramente, que íamos controlar o PL e limpar é a palavra, limpar o PL para que ali houvesse realmente um partido de direita com uma visão liberal na economia, conservadora nos princípios e muito sólida no combate à corrupção e aos malfeitos.
E, infelizmente, embora fosse essa a nossa expectativa, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Valdemar, a puta velha da política, um cara muito habilidoso na política, ele manipulou os bolsonaristas para que a gente desse os votos para ele, para que a gente desse, consequentemente, grandes fundos eleitorais, tempo de televisão e tudo mais, mas no comando partidário e no comando de todas as posições decorrentes da força do partido, ele que desse as cartas. E contra isso que eu me insurgi, não foi contra o presidente nem nada disso. É simplesmente o fato de que o Valdemar é quem tomou conta do negócio todo. E isso não é o que a gente queria, isso não é o que a gente lutou, e nem foi por isso que a gente foi para o governo em 1º de janeiro de 2019. Obrigada. Flor, pode subir e fazer sua pergunta. A gente está com a filhinha aqui, Flor, e depois a Rita. Olá, boa noite. Tá dentro do que você acabou de comentar, porque eu andei vendo uma entrevista sua, onde você estava basicamente fala as mesmas coisas que acabou de dizer, só que eu tenho uma dúvida, porque assim, eu tenho visto que o ai meu Deus do céu, como é que chama? O candidato, desculpa. O candidato, o Zema, foi, entre muitos que eu pesquisei, para mim está sendo a melhor opção, porque agora, nesse momento, ele está representando tudo aquilo que eu acredito, e eu acredito que fala em nome de muitas pessoas, que também está gostando, sabe, quando pesquisa sobre ele, sabe, se agrada do que vê, porque vê que ele tem um histórico, vê que ele tem profissionalismo, vê que ele tem eficiência, e as críticas dele com relação, e eu não quero que leve para o pessoal, mas as críticas dele com relação às atitudes de determinados concorrentes, ou enfim, eu também corroboro com a minha opinião e com a opinião de muitas pessoas que gostam dele e que tá pretendendo votar nele. Só que a gente está vendo um certo escanteamento desse representante, desse nosso representante hoje. E eu gostaria de saber o porquê disso, por que ele está sendo escanteado dessa maneira. E, na maioria das vezes, eu entendo que ele está sendo até um tanto quanto humilhado, e eu gostaria de entender o porquê. Veja só, é importante você ter colocado isso pelo seguinte: o Zema é uma ótima pessoa, um cara muito correto, uma pessoa que já comprovou sua capacidade de trabalho no setor privado, foi um grande empresário, abriu mão da sua vida empresarial, um cara rico, tem um grande patrimônio, e foi ser governador de Minas para melhorar o estado, e melhorou muito, né? Ele reverteu um problema de falta de pagamento de salário, de déficit público, de investimento, uma série de coisas que não vem ao caso aqui detalhar. Ele é um cara que fez um grande trabalho. O que eu acho que falta no entorno do Zema? Ele continua sendo uma boa pessoa. Falta uma turma boa de briga. Não adianta você ser só uma proposta, uma visão assim quase que inocente do que é a política. Nós estamos diante de um país em que a briga contra o PT é uma briga forte e o Zema tem que encarar essa frente. Talvez essa diferença de visão com relação às atitudes do Zema decorra de dois mundos. Um mundo que é mais filosófico, de ideias de como construir o Brasil, esse mundo é um mundo em que o Zema está, e, por outro lado, um outro mundo, que é é o mundo de derrotar o PT, de derrotar o Lula. É um mundo mais de conflito, de embate. Né? Mas eu acho que são questões filosóficas. Serginho, Oi. Tô te mandando um ADM aí para você desbloquear uma pessoa, tá? Tá bom. Tá Essa bom. pessoa subir. Ritinha, pode fazer. Muito obrigada, Salles, pelas respostas. Pode fazer sua pergunta, querida.
Obrigado. Boa noite, deputado. Bom, deputado, eu sou paulista e você sempre teve meu voto, tá? Desde lá atrás. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você respondeu já em parte ela, mas o que está acontecendo com o Novo definitivamente? Porque em 2018 eu já era assim, meia atrás do Novo, mas aí teve toda aquela decepção com o Amoedo, né? E a gente acabou indo para o lado do Bolsonaro. Agora eu já tive a minha decepção, né? E bem feia, por sinal. Então, assim, eu quero saber se a gente vai realmente poder confiar no Novo. E uma outra coisa, como eu sou paulista, eu moro na Zona Norte, região de Santana, e a minha pergunta é: por que nós não temos campanha feita por vocês aqui? Tá? A única pessoa que fez campanha para alguém de direita aqui fui eu em 2018 e 2022. Então, essas duas são as minhas perguntas. Obrigado. Olha, Rita, veja só. Primeiro, obrigado pela sua colocação. Vou começar do fim. Eu fiz campanha na cidade de São Paulo inteira, enquanto fui candidato a deputado federal, e eu sou paulistano, né? Nunca vivi fora do estado de São Paulo, e, portanto, quando eu critico gente que é de fora de São Paulo, que vem aqui pedir voto, é porque eu sou daqui, né? Eu não só sou daqui, como conheço tudo aqui na capital e no interior. Então, eu fico muito contente em saber que você está aí na nossa luta na região norte. No que precisar de mim e eu precisar de você, vamos estar juntos. Veja só uma outra questão importante. O que nós temos hoje, infelizmente, é uma situação em que a direita foi perdendo espaço para o centrão, né? A esquerda é o que a gente sabe o que eles são, e o centrão foi invadindo nossos espaços. E quando eles invadem o nosso espaço, eles trazem as piores posturas, corrupção, compra de voto, lideranças regionais que recebem dinheiro para ajudar. É o câncer do Brasil, esse pessoal do centrão. Eles não têm ideologia, eles não gostam da direita, eles gostam de dinheiro. Quem gosta de dinheiro está pouco preocupado com essas questões todas. Então, nós temos realmente que estruturar isso daí. Obrigado pela resposta. Eu vou descer, Baianinha. Se precisar, estou aqui, tá? Não precisa. Aqui eu estou de graça, tá? Deixar bem explicado isso, porque eu gosto de você e se precisar de ajuda aqui na minha região, estamos junto. Uma boa noite. Estou descendo. Deputado, Ritinha é uma das que entraram comigo logo cedo, bastante cedo lá, naquela campanha rumo ao Senado. Ritinha sempre esteve aqui, né, e ficou muito feliz de saber que o senhor iria subir nessa sala hoje. Então, Ritinha está sempre presente nas postagens e por isso ela teve o momento dela de fala, porque é uma eleitora do senhor. Serginho, segue para mim aí, por favor. Vamos lá. Fala News subiu. E o Rayone também. Ô, gente, se vocês pudessem levantar a mãozinha, por favor, só para a gente ir passando para vocês de acordo com o que vocês vão levantando a mão. Então, vou passar para o Rayone. É Rayone ou Rayone? Não sei. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Serginho. Boa noite, pessoal. Baianinha, todo mundo. É Raoni. Raoni ou Raoni? Tanto faz, Serginho. Raoni. Desculpa. Imagina. Ricardo, cara, você é um cara que está há muito tempo, quem te acompanha sabe que você está há muito tempo na política e no movimento da direita é um dos precursores, né? Bem antes de a gente se voltar contra tudo que aconteceu, você já estava lá, você já participava do movimento. E eu quero pegar um gancho um pouquinho no que a moça, eu esqueci o nome dela, antes de mim perguntou, que é a questão da influência nos municípios, né? Eu sou aqui assessor legislativo também, o nosso município é um município pequeno, e a gente acompanha isso no dia a dia, né? Uma influência muito forte do centro e da esquerda nos municípios pequenos, né? A minha pergunta seria basicamente quanto a essa questão, né? Se o trabalho de base da direita está bom, se ainda falta, na minha concepção ainda falta, né?
E, assim, já dando um cutuco aqui, né? Na minha opinião, a gente tem muito político influenciador, né? Isso não estraga um pouco? Valeu, abraço, obrigado. Veja só, obrigado pela colocação. Nós temos boas posições na direita, o Estado mais enxuto, segurança pública, diminuição da interferência do coletivo na vida das pessoas e tudo mais. Mas, infelizmente, o que a gente assiste na política, especificamente, na política partidária, é gente se fingindo de direita para pegar os votos da direita, né? Pegar os votos da direita e, com isso, avançar. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser bem clara. Quando nós temos gente que finge que é de direita, que defende propriedade privada, defende diminuição do Estado, defende, né? E é de direita mesmo, merece respaldo. Quando é só fingimento, não merece respaldo. Isso é uma questão muito comum em tudo que nós estamos vendo aqui hoje. Gente que se finge de direita, porque a direita, entre aspas, está na moda, e com isso querem pegar os votos da direita. Quando se elegem, votam com centrão barra esquerda. Ricardo, você é bem objetivo e normalmente as pessoas falam muito aqui. Aí você termina de falar muito rápido, a gente fica nesse silêncio que a gente espera que você fosse falar mais. Mas obrigado, inclusive, porque isso é bom que acelera a sala. Fala, Nils, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Baianinha, todo mundo. Boa noite, Ricardo. Eu não ia subir, mas eu não estou mais falando de política. Primeiro que eu sou seu seguidor desde quando o vovô era garoto. Sou de São Paulo, moro no Rio de Janeiro hoje. Transferi meu título de volta para São Paulo para votar em você. Eu queria te fazer uma pergunta. Lógico, todo mundo quer fazer pergunta. Cara, você não vê essa lacuna, porque hoje, na direita, eu não vou mais falar de política nessa rede social, mas não posso perder essa oportunidade. Hoje, na direita, nós não temos ninguém que nos represente fora você. Você não vê como uma questão de... Cara, assim, eu vejo você como um Bukele para o Brasil, sem brincadeira. Você não vê a possibilidade da gente levantar a hashtag Salles Presidente 2026? Porque, cara, a gente, por mais que seja um percentual pequeno que esteja, mas você tem uma história dentro da política brasileira e em 2017 nós saímos também do nada para a presidência e foi uma onda de pessoas se aproveitando da direita, como você acabou de falar. Você não vê a possibilidade, cara, da gente ver e batalhar por Ricardo Salles, presidente do Brasil? Obrigado, Ricardo. Olha, agradeço muito a sua sugestão e indicação e talvez até torcida, mas eu acho que essas coisas têm que ser construídas. Eu não tenho nenhuma condição hoje de fazer uma campanha presidencial. Acho que nós deveríamos. E eu tampouco tenho muita disposição disso. Eu sou um paulista, gostaria muito de ser governador de São Paulo, meu estado. Presidente, eu acho que tem uma outra conotação, outra estratégia. Não é a minha estratégia, pelo menos nesse momento. Eu acho que nós temos que ter uma convicção de que país nós queremos, quais são os valores, quais são os princípios, qual é a métrica de trabalho que a gente precisa para arrumar o país. Nós estamos indo pelos piores caminhos, né? Não só sob o ponto de vista ideológico, econômico, visão de mundo, mas também de comportamento, né? De combate à corrupção, de postura. E isso, o Brasil tem visto uma postura muito ruim, de maneira geral, da classe política. Eu, quando me dispus a ser candidato a deputado federal, o fiz porque achava que era o momento. Hoje acho que o momento é ser candidato ao Senado, como paulista, verdadeiramente um paulista, e brasileiro também. Eu estou fazendo o que eu posso, né, dentro das minhas possibilidades e dentro de uma questão de postura. Eu não vou jogar o jogo que qualquer um joga, vou fazer simplesmente o que eu acho que é o correto. E se der certo, muito que bem, se não der certo, a vida segue. Uma questão importante na política é você não depender da política para sobreviver. Eu não dependo.
Eu faço na política aquilo que eu acho que é o correto. Se a população estiver de acordo comigo, agradeço muito e vamos em frente. Se assim não for, paciência, vamos, cada um vai seguir o caminho que achar melhor. Beleza, obrigado. Eu vou pegar os 450 quilômetros e vou até São Paulo para votar em você para senador. Muito obrigado. Obrigado, fala Nils. Cofinix, Barninha, vão falar alguma coisa? A gente recebe aqui na sala também o Constantino, tá? Já enviei o microfone para ele. Pode ficar à vontade, a gente segue a listinha aqui. Vai, amigo, pode ir. Vamos lá, bem-vindo, Trator, seja bem-vindo, boa noite. As mãos desceram, mas pela minha lembrança seria o Trator e logo depois o Cassiano. Bem-vindo, boa noite. Não, eu subi por último, já estava o Cassiano com a mão erguida e o Cascavel. Então tá bem. Cassiano, bem-vindo, obrigado, Trator, bem-vindo, Cassiano, boa noite. Boa noite, Ricardo. Bom, na verdade, a minha pergunta vai ser bem simples de ser respondida, mas eu quero falar umas coisinhas que para mim são muito importantes nesse sentido. Você, como político, é um dos poucos que a gente pode literalmente ouvir e não se desagradar com praticamente tudo, né? Você tem realmente demonstrado uma hombridade, coragem nas suas atitudes, postura, tem mantido firme seus princípios. Você, quando saiu do PL e foi para o Novo, a mesma coisa. Então, assim, basicamente, então eu não tenho uma crítica a você, né? Pelo contrário, eu espero que você se mantenha firme e continue nessa linha, né? E você vai colher os frutos disso. E se não colher, pelo menos você fez a sua parte. Mas dentro daquilo que a gente conhece como espiral do silêncio, lá de 2016, na época do Trump, 2015, na época do Trump, e depois para o Bolsonaro também, a gente acabou vivendo um pouco isso, até que ele explodiu, né, de forma orgânica. Nós aqui nessa rede, a gente tem feito isso, e a gente tem feito um trabalho orgânico. Não inventar de falar que vai colocar mais algum imposto para nós. Tá? Então, o meu pedido é justamente esse, que você possa externar, que ele tem visibilidade nessas redes, que de forma orgânica as pessoas estão o conhecendo, estão divulgando ele, estão defendendo a candidatura dele, e que a gente realmente acredita que os números em termos de pesquisa que estão sendo divulgados não são tão corretos assim. Tá? Era esse meu pedido, e um elogio para o seu trabalho e para o trabalho dele também. Muito obrigado. Imagina, olha, é um prazer estar com você. O Zema é uma pessoa correta, ele abriu mão da vida dele no setor privado para vir para a vida pública, fez um bom trabalho como governador, ele é honesto, decente, não admite corrupção, e tem feito um bom trabalho. Agora, obviamente, a política exige um pouco mais de estratégia e de alguma forma, combatividade. E nisso o Zema está avançando. Vamos ver onde a gente vai chegar. Perfeito, obrigado. Oh, meu Deus, Cassiano. Cascavel, seja bem-vindo, boa noite. E bem-vindo, Rodrigo, que acabou de subir aqui, seja bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, posso perguntar? Pode, por favor, bem-vindo. Boa noite, Salles. Cara, muito bom falar com você. Tô me sentindo uma criança que viu o Neymar. Eu queria saber se tem, por parte do senhor, uma autocrítica em relação ao governo Bolsonaro, que é o seguinte, tipo assim, se o senhor pudesse voltar no tempo, você corrigiria alguma coisa para aumentar a chance do Bolsonaro ser reeleito? E também eu gostaria de saber se existe alguma conversa entre o Novo e o PL para fazer o seguinte acordo, tipo assim, quem tiver melhor nas pesquisas até outubro, se mantém na candidatura ao Senado e o outro sai, porque vamos concordar que ter múltiplas candidaturas ao Senado
em um estado como São Paulo, que o PT ainda tem uma força, é um tiro no pé. Com relação ao governo Bolsonaro, nós fizemos tudo que achávamos que era correto. Obviamente, questões técnicas do Ministério do Ambiente, talvez pudessem ser algumas coisas diferentes e tal. O que eu vejo é que nós tínhamos uma postura de combate ao sistema, e o presidente Bolsonaro, e mal, se apoiou nos militares que não eram contra o sistema. E como os militares não estão contra o sistema, você acaba tendo uma deficiência de atuação. Né? Uns remam para um lado, outros remavam para o outro. Foi isso basicamente o que aconteceu. Com relação agora à candidatura em São Paulo, eu me posicionei porque eu sou efetivamente um candidato de direita. Eu não acho que alguém indicado pelo Valdemar da Costa Neto, com uma história ligada ao Centrão, a tudo aquilo que eles fizeram, alguém que foi candidato junto com a Dilma Rousseff e tudo mais, pode se arvorar em ser candidato pela direita. Obviamente o eleitor é soberano, ele vai escolher, mas eu não posso abrir mão de uma candidatura com 26 anos de história, 20 anos de história que eu tenho o Movimento em Direita Brasil, 20 anos exatamente, para alguém que foi junto com a Dilma, foi junto com o Márcio França, foi junto com o Dória, o próprio Valdemar está circulando um vídeo hoje em dia em que ele está com o Zé Dirceu no palanque falando de nós das esquerdas. Assim, esse é o tipo de coisa que eu não posso concordar. Eu não devo nada para ninguém, não preciso da política, ou vai ser do jeito que eu acho que é o correto, ou eu prefiro ficar fora. Né? Coisas erradas eu não participo, não faço parte, não quero. Eu posso complementar um pouquinho? Se for em 1 minuto, sim. Pode sim, Cascavel. 1 minutinho Assim, para você. de verdade, a minha vontade mesmo era que o Andrés saísse. Só que, assim, se acontecer de vocês ficarem muito acirrados a disputa de vocês, pode ser que entre alguém do PT. Então, a pergunta que você não respondeu é o seguinte: tem algum acordo para quem tiver melhores pesquisas ficar e outro sair? Existe? Já teve essa conversa alguma vez? Olha, não tem acordo. Eu não faço acordo com gente que não presta, não faço acordo com o Centrão, não faço acordo com gente corrupta. Eu acho que ele que está atrapalhando. Obviamente, eles têm interesses que são inconfessáveis, coisas erradas. Né? Se eles tivessem o mínimo de decência, eles próprios não lançariam candidato. Estão lançando para atrapalhar. Não serei eu, portanto, que vou voltar atrás. Eu tenho as minhas convicções, tenho história, tenho uma representatividade. Vamos disputar. Se ele quiser ir até o fim, nós vamos até o fim. Paciência. Ah, mandou bem. Caraca, Based. Muito obrigado, Cascavel, pela sua pergunta. Trator, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Baianinha, boa noite, Cofinix, boa noite, Serginho, boa noite a todos da sala. Boa noite, doutor Trator. Bom, meu nome, Ricardo, é Joanil Sofredo da Silva. Né, aqui na rede eu sou conhecido como Trator. Doutor Ricardo Salles, eu sei que o senhor é advogado, então vou tratar o senhor como pela sua área de atuação, com respeito, né, como o doutor Enéas Carneiro tratava as pessoas, com respeito. A gente sabe que o cenário, né, que ele sempre se programou, toda essa configuração que está posta, ela nunca favoreceu a nação. Né? Esses senhores que estão no poder, que de alguma forma chegaram, né, se instalaram e não querem se desligar, eles criaram sistemas, eles criaram módulos, né, frequências, vibrações, onde que a sociedade parece que não tem como, ela se tornou inativa, ela não consegue combater, digamos assim, essas anomalias, né, essas bizarrices, porque tudo na vida, acho que o senhor sabe que é frequência, vibração. Então, quando uma coisa é repetida naquela vibração ruim, né, a tendência é que isso se arvore dentro de uma situação nefasta, ruim, a vida toda, até depois do fim. Criaram um sistema chamado coeficiente eleitoral, e nós, como sociedade, a gente não entendeu, eles não nos reportaram, como nunca nos reportam nada, coisa alguma, a gente não entendeu mais essa nova nomenclatura, né? Digamos assim, esse conjunto das obras passou.
né? Eu estou trazendo uma contextualização aqui para que a gente entenda de fato como toda essa armadilha, né, essas emboscadas, esses esconderijos funcionam. Eles conversam entre si, criam, né, os seus projetos, suas situações arquitetônicas e nos lançam, sem nunca nos reportar nada. Doutor, a pergunta é o seguinte: o senhor é um homem sério, né? Eu percebo, né, pelas suas falas, que o senhor tem firmeza de posicionamento, esse homem sério. Dentro do universo político e jurídico, existe de fato uma envergadura moral, onde a gente possa se deparar com alguma coisa séria, que seja séria, honesta, né? Que seja dado luz aos temas que sejam de suma importância para a nação. O senhor que está dentro, né, do certame, o senhor que participa dessas movimentações, que aí para dentro tem muitos desdobramentos, né, muitos esconderijos. Então, o senhor vê com clareza, de fato, que há como a gente caminhar dentro de uma situação onde a gente possa encontrar um rumo certo, porque, de fato, no nosso país não existe partido de direita, dito de direita. Talvez de direita sejamos nós, o povo, conservadores, mas lá em cima, ou seja, no topo da pirâmide, não se vislumbra, não se observa, de fato, agentes que estejam alinhados com a nação. Então, perante essa situação, o senhor vê com bons olhos e, de fato, há como a gente caminhar dentro de um, digamos assim, sem ser um labirinto, mas dentro de uma trajetória que a gente possa começar a traçar um rumo certo? Muito obrigado, Ricardo. Boa noite. Olha, obrigado pela colocação. Veja só, nós temos o Partido Novo que é efetivamente de direita. As pessoas defendem uma economia liberal, uma diminuição do tamanho do Estado, uma postura conservadora. Claro que o Partido Novo pré-Amoedo era uma coisa, aliás, era uma merda, né? Era uma turma muito mais ligada a uma visão tipo Marina Silva pintada de laranja, e depois que o Amoedo foi embora, o Novo mudou. O Novo virou um partido efetivamente de uma direita liberal conservadora, liberal na economia, conservadora nos princípios. Não quer dizer que seja perfeito, nem que todo mundo seja nota 1000, não é isso. Não temos a pretensão, essa arrogância de dizer que somos perfeitos. Mas é um partido que tem um nível intelectual, técnico, moral muito acima do que o resto. O Partido Liberal, que tem muita gente boa, eu mesmo fui eleito pelo Partido Liberal, também tem muita porcaria. E usam os caras da direita para se eleger, ou seja, a turma do Valdemar usa a turma que veio para o partido com o Bolsonaro para ganhar vantagem. De qualquer forma, o país tem uma perspectiva de melhora, desde que a gente tenha uma visão de que quem presta e quem não presta. Acho que essa é a grande divisão da política brasileira hoje. Não é se o cara é A, B ou C, se ele concorda com o item A, B ou C. É assim, esse cara presta, esse cara é bom. Esse cara não presta, esse cara é ruim. Né? E é fácil você identificar isso. E a política brasileira hoje precisa desse crivo que é fundamental, é meio básico, é quase pueril, mas se a gente não fizer pelo menos esse crivo, todo o resto vira superficial. Se me permite, Serginho, com a Fênix e a Baianinha, rapidinho. Doutor Ricardo, com relação ao que nos trouxeram, como se fosse uma coisa correta, a ser feita, analisada, e o caminho fosse por aqui ad eterne, com relação ao coeficiente eleitoral. O senhor tem uma concordância com relação a essa anomalia? O senhor crê que isso, de fato, digamos assim, ela foi posta de uma forma honesta para a sociedade? Porque, exemplo, o senhor é o campeão de audiência do presidente do partido, tá? Que eu sei que a candidatura, ali o mandato do candidato não pertence a ele, pertence ao núcleo do partido.
Eu vejo dessa forma. Dos partidos, como o Valdemar é dono do PL, como o Ciro é dono do PP, o Arrueda é dono do União Brasil e por aí sucessivamente, os donos do partido determinam tudo isso. Nós temos um sistema político que é de donos, né? Então, quando alguém discute, por exemplo, que deve diminuir a quantidade de partido, eu sou contra. Enquanto a gente não tiver regras institucionais de democracia intrapartidária, quanto menos partido tiver, mais poder os caciques partidários terão. Pessoal, mais uma vez a gente vai deixar aqui que a salinha ela precisa ter perguntas um pouco mais sucintas, tá? Com maior brevidade. Foi muito importante sua pergunta, tratou. Muito obrigado. Bom, Baianinha, eu estou deixando por conta própria para dar espaço para outras pessoas. Muito obrigado, valeu, boa noite, um abraço. Obrigada, tratou, a gente se fala. Com relação a Cris, doutora Lu, Raquel. Aguarde um pouquinho, deixa eu falar com o Rodrigo Constantino, porque ele está com um fuso horário diferente do nosso. Rodrigo, se você quiser fazer a sua pergunta, pode ficar à vontade. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Baianinha. Boa noite a todos. Salles, bom te encontrar aqui. Eu vou querer pegar o gancho exatamente disso que estava sendo falado, né? O Partido Novo vive um dilema hoje, na minha opinião. Ele precisa superar as cláusulas de barreira e enfrentar esse mecanismo todo moldado para beneficiar os caciques partidários, e, ao mesmo tempo, ele precisa de voto, né, de capilaridade, que ele não tem estrutura partidária para fazer o mesmo que o PL consegue fazer com 1 bilhão e a marca Bolsonaro. Né? Então, a gente está vendo a briga interna dentro do Partido Novo. A gente viu agora em Santa Catarina a turma cancelar um convite para o Zema se mantém intransigente em relação ao que ele disse, né, acerca do Flávio. E eu queria a sua avaliação, Salles, em relação a isso, né? Porque vários candidatos pelo Partido Novo precisam, de alguma forma, acenar para a base bolsonarista para serem eleitos, e o próprio Partido Novo talvez dependa disso para sobreviver, ao mesmo tempo para marcar território como algo diferente de uma linha auxiliar do PL ou do bolsonarismo. É crucial, né, que o partido consiga ter uma marca própria, né, para não virar, digamos assim, o PSOL da direita. Eu vi muita gente criticando. Como é que você acha que o Novo vai conseguir enfrentar esse dilema? Obrigado a todos. Rodrigão, em primeiro lugar, dizer que você é um grande ícone nosso da direita, você está nessa luta há muitos e muitos anos, eu diria há 20 anos pelo menos. Você é um cara espetacular e que às vezes a turma te ataca de uma maneira indevida e cruel, covarde, e você tem, eu tenho certeza, eu conheço isso, ninguém está contando para mim, você tem as melhores credenciais. Então você siga em frente, que você merece tudo de bom e mais um pouco. Com relação ao Zema, o Zema é ótima pessoa. O Zema é um cara correto, decente, largou a vida pública, largou a sua empresa no setor privado para vir participar da vida pública, arrumou o estado de Minas Gerais, colocou aquilo em ordem, recebeu uma herança maldita do Pimentel. Ele foi um bom governador, mas politicamente foi um desastre, tanto que ele não fez um grupo de deputados federais nem nada. Ele foi bom tecnicamente, mas politicamente foi ruim. Né, politicamente ele foi mais cabaço, como a gente brinca, né, mas ele é um cara decente, um cara muito bom, boa pessoa, bom coração, honesto, correto. Se o Brasil tivesse um presidente como o meu Zema, o Brasil era um outro nível de país, né? Não tenho dúvida disso. Com relação à questão da direita dentro dessa disputa contra o Lula, eu acho que há lá no diretório de Minas Gerais, Mitrô, Bernardo, e Evandro e outros nomes, gente que ainda tem essa visão meio amoidista da política e que está prejudicando, obviamente, os deputados do Partido Novo que precisam estar dentro dessa briga contra o PT. O nosso inimigo é o PT, né? Eu não sou o maior fã do Flávio, não acho que ele é o melhor candidato, acho que há melhores candidatos, haveriam melhores candidatos do que ele dentro do Partido Liberal, mas se o PL escolheu o Flávio para ganhar do Lula, é melhor que seja ele do que o Lula. Eu prefiro o Zema do que o Flávio, prefiro o Caiado do que o Flávio, mas se não houver opção for entre o Flávio e o Lula, a gente vai votar no Flávio, evidentemente.
Então, é preciso ter esse sentimento de combate, né? Quer dizer, o inimigo está do lado de lá, a trincheira está do lado de lá. Não quer dizer que você concorde 100% com quem está do teu lado, mas neste momento você pode, de alguma forma, alinhar isso para construir um caminho melhor. Acho que essa turma do Diretório Nacional do Partido Novo, entenda-se, vou repetir aqui, Tiago Mitrô, Bernardo, Evandro e outros que estão ali, tem uma obsessão tão grande com essa pureza, estilo Amoedo / Zema, que está prejudicando, obviamente, os candidatos a deputado federal e estadual do Partido Novo. Perfeito, obrigado, deputado. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite a quem chegou agora há pouco. E boa tarde, bom dia e boa noite para quem for ouvir no gravado. Vai estar disponível na página da Baianinha, do Cofinix e na minha. Lembrando que é interessante seguir o host para que crie mais visibilidade e eles aumentem o contato com as assessorias dos convidados e partidos, assim como tem hoje aqui o Ricardo Salles e como tem o Rodrigo. Para isso, é importante que vocês sigam a Baianinha, para que possa aumentar a visibilidade dela e que ela consiga também entrar em contato com convidados especiais como tem hoje. Seria a Lu, mas eu acho que a Lu caiu, então vou passar para a Raquel. Bem-vinda, Raquel, boa noite. Obrigada, Serginho. Boa noite, deputado. Boa noite, Constantino. Deputado, a minha pergunta ela é um pouco parecida com o que o Constantino fez. Eu vou bater em cima dessa tecla do novo. A preocupação, deputado, é a seguinte: nós tivemos alguns problemas ali em relação à aceitação aceitação do que era proposto, né, pelo PL. Hoje, particularmente, eu não vejo o PL como um partido de direita, né? É um partido, para mim, que negocia. Então, eu me sinto insatisfeita com o PL, mas a minha preocupação também é em relação ao novo. Por quê? Eu vejo um descaso, eu vejo que o PL ele está sendo pressionado, pode ser impressão minha, mas é isso que eu vejo. Estão tentando, de alguma maneira, boicotar o Zema. O Zema é a minha primeira opção, muito por conta da decepção em relação a alguns agentes políticos, né, dentro do PL, a questão da ética, a questão da moral, né, a questão de apoiar realmente o que é verdadeiro, né, e realmente o que os conservadores prezam muito, que é a questão dos princípios e valores, que para mim é muito sagrado. Então, a minha preocupação, deputado, o novo, será que o novo cede? Será que o novo vai abrir mão? Eu estou vendo que o Zema hoje ela é uma opção, inclusive, para os conservadores, porque os conservadores não encontram mais isso na base do PL, entende? Então, assim, eu gostaria de pedir isso para o senhor, se for possível, veja isso no novo, porque, assim, se o novo ele estiver sujeito à manipulação, a propostas indecorosas e estar leiloando o seu próprio candidato em prol a outros políticos que não representam esses que estão confiando no novo, eu acho que isso é um perigo, deputado. Mas é só minha opinião e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e me perdoe a demora, tá? Muito obrigada por enquanto. Olha, Raquel, obrigado pelo seu comentário. Primeiro é o seguinte, o Zema é uma ótima pessoa, repito aqui, é uma pessoa decente, correta, ética, é um cara que é digno de todo e qualquer apoio, ele é uma pessoa impecável. Se o Brasil tivesse um presidente como Romeu Zema, o Brasil era primeiro mundo. Dito isso, né, infelizmente, a turma que está no entorno do Romeu Zema, que em geral é o pessoal lá de Minas Gerais, repito aqui, vou dar os nomes, Mitrô, Evandro, Bernardo, esse pessoal tem uma visão contra a direita mais linha dura, que atrapalha um pouco essa discussão toda, né? Eles têm uma visão parecida com a do Amoedo, né? E o Amoedo foi um cara que foi muito negativo para o Partido Novo. Então, enquanto houver gente que pensa como o Amoedo, o Partido Novo terá grande dificuldade para se libertar dessa visão do João Amoedo. Eu acho que nós temos no Romeu Zema um grande candidato. Eu acho que
ele é um cara muito melhor do que o Flávio Bolsonaro, com toda a franqueza que eu posso dizer. Concordo com o senhor. Não há dúvida que o Zema é um cara mais preparado, mais correto. Ele é 1000 vezes melhor que o Flávio Bolsonaro. Porém, ele não tem o sobrenome Bolsonaro e não tem a estrutura que o PL, né, os fundos eleitoral, a estrutura partidária que o PL tem. Então, é preciso ser pragmático nesse momento. Quem tem mais chance de vencer o Lula? Se essa pessoa for o Flávio, com todas as deficiências que o Flávio tem, e não são poucas, a gente é melhor o Flávio do que o Lula. Então, é preciso juntar esse pessoal, entender que nós estamos numa briga de nós contra eles, né, contra os corretos e contra os vagabundos. Não quer dizer que todos os que estão do nosso lado são tão corretos como a gente gostaria, mas o lado de lá é muito pior. Então, é contra isso que a gente tem que se insurgir. Obrigada, Raquel? deputado. Oi. Não, era só isso para saber se você ia falar mais alguma coisa. Eu gostaria, posso? Posso só rodar a sala para Não, mas é muito poder. rápido. Tá Muito bom. rápido, Serginho. Vamos lá. Ô, deputado, mas assim, o que eu gostaria de colocar para o senhor é assim, eu acho que existe um amadurecimento muito grande da mentalidade do povo brasileiro hoje. E essa questão dos princípios e valores é muito grande e é muito cara para nós. Então, assim, eu sei que o senhor está dizendo que seria entre Lula e Flávio, é lógico que teria que ser Flávio, mas eu acho que as pessoas hoje, em relação a tudo isso que vem acontecendo dentro da política, alguns escândalos, né, situações relacionadas à corrupção, enfim, o senhor sabe do que eu estou dizendo. Eu acho que os olhos dos conservadores, eles estão voltando, inclusive para esses políticos que hoje carregam essa mentalidade mais da moral e da honestidade, da ética. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, eu gostaria muito que o Novo prestasse atenção nisso, focasse nisso, entendeu? Porque essa mentalidade do povo brasileiro está abrindo para a questão dos princípios, valores, ética, moral, eu acho que seria a minha opinião, tá? Me perdoa se eu estou sendo arrogante, mas eu acho que o Novo deveria ficar muito atento a isso, sabe? Priorizar o Zema. Ele foi um ótimo governador para Minas Gerais, eleito governador, tirou Minas Gerais do buraco, me parece ser um homem honesto, honrado. Eu não acho que deveriam abrir mão do Zema, não, mas perdoe minha arrogância. Tá, muito obrigada. É isso. Olha, Raquel, eu agradeço muito você ter falado isso. O Zema é uma pessoa muito decente. Eu quero deixar claro aqui que eu gosto muito dele, tenho grande consideração por ele. É uma pessoa de um grande coração, correto, profissionalmente decente e um cara limpo, um cara muito, muito bom. Dito isso, ele se cerca de gente em Minas Gerais, principalmente, gente que tem uma visão meio tucana, meio rede sustentabilidade. Isso é ruim para ele, né? Um pessoal, uma visão meio Amoedo, uma turma meio centro-direita ou centro-esquerda, sei lá, como é que, não importa o rótulo, né? Ele se cercou de gente fraca do ponto de vista de embate político e que tem uma visão de mundo dúbia. Ora vai para um lado, ora vai para o outro, na economia de direita, mas nos outros assuntos meio centro ou centro-esquerda e tal, e faltou isso, faltou um entorno do Zema que fosse gente firme, que colocasse, de certa forma, o pau na mesa e resolvesse esse problema. Eu não acho que o Flávio é o melhor candidato, não sou apoiador dele, vou deixar claro aqui, mas dos filhos do Bolsonaro, ele é o pior de todos, mas eu acho que a gente tem que derrotar o Lula. E para derrotar o Lula, nós temos que ter, de alguma forma, uma estratégia. Essa estratégia não significa corroborar coisas que a gente não concorda. Eu não corroboro, eu tenho uma postura que nunca na minha vida eu assinei embaixo de coisas que eu não concordo e jamais farei isso. Mas acho que contra o PT, de alguma forma, nós temos que juntar as forças. Obrigada, deputado. E o senhor é o meu senador para São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Lembrando a todos que, para chamar mais atenção da sala e mais pessoas possam visualizar
que está acontecendo aqui, que está uma sala muito boa, vale a pena vocês compartilhar a sala também. O host faz isso como cortesia, assim como o co-host. Então, eu acho que não custa compartilhar a sala para que mais pessoas possam ter acesso, tanto ao que está acontecendo aqui agora, como no gravado depois. Lu, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada, Serginho. Boa noite a todos. Deputado, minha pergunta é um pouco polêmica. Vamos lá. Eu penso que o PL ele está preocupado só em fortalecer a bancada do Congresso dele. As eleições presidenciais ele sabe que não vence, porque Flávio não vence Lula. A máquina de moer do Lula ainda não começou a funcionar. Então, a minha pergunta como você avalia essa estratégia do PL? Qual o objetivo do partido? Não é conquistar o executivo, mas consolidar o legislativo? Como é que ele vai fazer isso? O que eu vejo? O Senado estava escolhido, muitos candidatos, pelo próprio Bolsonaro. Flávio e Valdemar tiraram praticamente todos os senadores que foram indicados, que seriam indicados pelo Bolsonaro, tiraram. Estão colocando os deles. Então, a minha concepção, o PL e o Flávio, não é só o Valdemar sozinho, não. Eles não vão ganhar e eles sabem que não vão ganhar do Lula. Flávio não ganha. Então, assim, a senhora avalia como essa estratégia do PL, ele realmente só quer fortalecer o PL, o partido grande, um partido que pode negociar, porque é centrão, porque PL é centrão. Ele tem poder de negociação, uma vez centrão, não tem fidelidade partidária, correto? Deputado? Olha, desculpa, eu tive que assinar um negócio aqui da Câmara. Veja bem, o PL é um partido que, antes da entrada nossa, dos bolsonaristas, dos próprios em Bolsonaro, é um partido centrão do pior que há. Né? Um partido envolvido em todos os escândalos de corrupção, as piores posturas, tudo que há de ruim estava envolvido com o PL do Valdemar. Quando nós fomos para o PL a pedido do presidente Bolsonaro, era na expectativa de que a gente ia dominar o partido, arrumar o partido, mudar o comportamento, mudar o DNA do partido. Quer dizer, transformar o partido em um grupo que fosse ideologicamente de direita, né, contra a esquerda, conservador nos princípios, liberal na economia, vamos dizer, redução do tamanho do Estado, carga tributária e tudo isso, e, consequentemente, tirar a equipe do Valdemar e ele próprio dessa prevalência no partido. Não foi isso que aconteceu. Eles continuam sendo o grupo que manda no partido, todos os cargos importantes do partido são eles que preenchem, a vice-presidência da Câmara é deles, a vice-presidência do Senado é deles, a relatoria do orçamento é deles, tudo que de ruim, tudo que de relevante tem, melhor dizendo, desculpa, eles preenchem, quer dizer, tudo que eles preenchem é ruim. Não tem nada de direita, não tem nada bolsonarista, não tem nada liberal, não tem nada conservador. Eles usam o nosso grupo para ganhar força política, voto e relevância, para eleger o pessoal deles, que é ruim, fazer dinheiro, pegar as comissões que têm mais recursos, enfim, as emendas e tudo mais. Então, é realmente uma vergonha. Ou seja, ele realmente pretende sacrificar o executivo, né, para ter uma bancada bem forte no legislativo. Eles não estão preocupados com o executivo, eles estão preocupados com deputado federal, que dá tempo de televisão, fundo partidário e representatividade no Congresso Nacional. Exatamente. Obrigada, deputado. Obrigado, Lu. Marcel, boa noite. Desculpa. Confinix, Baianinha, vocês vão comentar alguma coisa, alguma pergunta ou pode continuar rodando na sala? Por mim, pode continuar rodando, tá bom? Preciso saber quanto tempo mais o deputado pode ficar com a gente, porque a gente está com uma listinha aqui de mais 3 pessoas. Agora é o Marcel. Querida, mais 15 minutos eu estou com vocês aí, com grande prazer. Tá bom, deputado, obrigada. Marcel, pode falar. Boa noite a todos, Baianinha,
ao deputado Ricardo Salles. Olha, é só para dizer que eu sou aqui da Praia Grande, né? Sou pastor, sou empresário há alguns anos e estou no PL como primeiro suplente aqui na cidade. Mas já falo aqui, já registro. O senhor é o meu senador, tá? Vou fazer campanha, independente do partido. Concordo com tudo que o senhor falou e sei que o senhor sofreu, porque eu sofri a mesma coisa aqui na cidade. Fui cooptado pelo próprio partido, né? Injetaram recursos em 2 vereadores sapatênis aqui e uma pessoa que implantaram na cidade que não tem nem projeto para o município, já vai para o candidato a estadual. E por conta disso, pelas chances dessa pessoa, eu devo assumir o ano que vem aqui de vereador. E de antemão, o senhor pode contar comigo. O que eu queria perguntar é que, diante desse cenário, está mais do que claro que nós vamos precisar refundar a direita no Brasil. O bolsonarismo ele começou baseado em princípios e valores e hoje virou o que o PT sempre foi, né? E, infelizmente, do nosso lado, alguns vigaristas da Austrália, pessoas que não têm nenhum histórico cultural, na militância, no ativismo, hoje elas são porta-vozes. E a pergunta é o seguinte, senador, se o senhor entende esse cenário, o senhor como alguém que veio das ruas, né, dos movimentos, tem know-how para falar sobre isso, se o senhor pensa, sendo senador, que Deus quiser o senhor vai ser senador, se o senhor pensa em começar a fomentar, a gente começar a criar de novo movimentos locais, nas cidades, para a gente realmente trazer a direita da onde ela nunca deveria ter saído, que é baseado em princípios e valores. Obrigado. Olha, o Olavo de Carvalho já dizia isso, eu tive com ele em 2007, a primeira vez na casa dele, lá na Virgínia, e ele dizia isso, olha, nós temos que construir um grupo de apoio, temos que construir militância, né, movimentos de rua e tudo mais. A gente não vai simplesmente ganhar a presidência da República e construir isso de cima para baixo. Então, cada trabalho que a gente faz é de aglutinar gente em torno de nós. Eu fiz isso com o Movimento em Direita Brasil, que esse ano completa 20 anos, e todos nós, cada um dentro das suas capacidades, das suas oportunidades. Nós estamos juntos, vamos avançar. A esquerda faz esse trabalho na lógica do Gramsci, a gente tem que saber fazer também. Fernando, pode fazer a sua pergunta? Se a gente puder agilizar mais um pouquinho para poder a gente terminar pelo menos essa listinha de mais 3 pessoas, 4 pessoas aqui, tá? Fala, Nilson, você volta, você é o quarto, tá bom? Fernando, boa noite. Eu acho que o Fernando tá bugado, Bani. Pula, vou descer ele. Vamos em outro, vamos em outro, vamos em frente. Pode ser o Caio. Boa noite, deputado. Meu nome é Caio Vinícius, sou libertário, sou de Patos de Minas e gostaria de perguntar se o senhor tem alguma estratégia para reconquistar os votos daqueles mais extremistas que hoje vão nas suas redes sociais e te chamam de traidor. Olha, Caio, obrigado pela sua pergunta. Eu não sou traidor de nada. Acima de tudo, eu sou uma pessoa que tenho uma visão de mundo. Eu sou uma pessoa de direita que defende a economia liberal, os princípios conservadores. Fundei o movimento em Direita Brasil há 20 anos atrás, né? E tenho, portanto, um comportamento. Obviamente que esse comportamento se envolveu na política, no início com o cara mais conservador de São Paulo, que era o Geraldo Alckmin, depois ele próprio, com o Lula, mudou de posição. Quem mudou de posição foi ele, não fui eu.
E fui também com muito orgulho, não tenho vergonha de dizer isso, para o governo do presidente Bolsonaro, a quem eu tenho grande apreço e agradecimento. Mas isso não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que ele pensa e tudo que ele fala. Eu não concordo com essa postura do Centrão corrupto, que faz tudo para estar sempre no poder. Eu não tenho essa visão. Eu acho que nós temos que, neste aspecto, a direita, os liberais, os conservadores, nós temos que ter uma força política forte e nós temos que ir para cima desse pessoal. Esse pessoal se alia com o PT quando convém, se finge de direita quando convém. Esse pessoal é muito ruim contra nós. Eu não gosto de gente corrupta, eu não gosto. Não importa se o corrupto está vestido de verde, amarelo ou de vermelho. Eu não gosto de gente corrupta, ponto. Eu sou uma pessoa que construiu a minha vida na política junto com a minha vida na advocacia. Nunca participei de nada que possa ser chamado de corrupção e odeio gente corrupta. Não aceito, não convivo, não concordo e jamais, não importa que número eleitoral eles tenham, eu vou fazer parte disso. Ok, muito obrigado. Foi um prazer. Eu estou na torcida pela sua eleição como senador em São Paulo. Obrigada, Caio. Futuro senador, eu tenho uma pergunta. Com relação ao cenário, com relação ao que a gente pode ver para São Paulo, com você no Senado, o que a gente pode esperar, né, que concretize realmente lá com a sua vitória, e o que você traz para a gente aqui com relação ao André do Prado, que pouco representa, que não é direita, e por que, de fato, esse cara foi colocado aqui nesse momento, né, praticamente no desespero, até porque depois do que ocorreu ontem, né, a gente sabe que a suplência para o Eduardo Bolsonaro pode não mais acontecer. Essa é a minha pergunta com relação a São Paulo e em relação ao Senado. Olha, eu acho que os filhos do presidente Bolsonaro, o Eduardo era o melhor deles, né? Mas infelizmente ele se curvou ao Centrão quando resolveu apoiar o André do Prado, tendo recebido dinheiro ou não, não importa, não vou entrar nesse ponto. O Eduardo sempre foi uma pessoa correta e sempre foi mais ideológico, mais preparado, foi se relacionar com várias entidades mundo afora. E para mim é uma grande decepção, não é outra palavra, uma decepção quando ele se sujeita a ser candidato a suplente do André do Prado, e agora com essa decisão do Supremo, nem suplente do André do Prado ele poderá ser. O André do Prado é filhote, pupilo do Valdemar da Costa Neto, que é o epicentro, a figura central do que é o centrão na política paulista e brasileira. O André do Prado foi candidato junto com a Dilma Rousseff, eu tenho o santinho dele com a Dilma Rousseff abraçado em 2010, e todos os outros governadores dali por diante, ou seja, como todo centrão, ele está sempre junto ao governador, né? Alguém fala, umas pessoas falam, ele está junto com o Tarcísio. Isso não quer dizer nada, ele estaria junto até com o Haddad, se o Haddad fosse o governador, porque como todo centrão fisiológico, patrimonialista, corrupto, que é o DNA do centrão, ele estaria junto com o governador, que não importa quem fosse o governador, isso não é mérito. O fato é que nós temos que ter uma postura diferenciada. O Brasil está cansado de corrupção, dessas mal posturas, desse pessoal ligado ao próprio Valdemar, ao próprio André do Prado. Isso é realmente vergonhoso. O Eduardo não deveria ter se sujeitado a ser, tentado ser suplente do André do Prado. Agora, nem isso ele vai ser, por força dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que tentar realmente defender o Brasil, né? Quem é paulista defendeu o Estado de São Paulo, mas, sobretudo, defendeu o Brasil daquilo que é a cooptação do poder público, do governo, da estrutura pública, pela esquerda e pelo centrão. O centrão, junto com a esquerda, é o que há de pior no Brasil. Grande
câncer do Brasil, que é o Centrão junto com a esquerda. Obrigada, deputado. Cris voltou. Cris estava na filinha. A Cris e depois o Fala News. E a gente se despede. O deputado faz as considerações finais e aí o Cofinix e o Serginho, tá? Cris, pode fazer sua pergunta, querida. Boa noite, Baianinha. Obrigada pela oportunidade, pela paciência. Boa noite, Serginho, Cofinix. Boa noite, deputado e meu futuro senador Ricardo Salles. Primeiro, parabéns e obrigada por se manter fiel aos valores, não se curvando a pessoas, que tem sido, assim, um déficit muito grande dentro da política e que tem desapontado bastante a direita. Eu tenho uma pergunta simples, mas eu gostaria de entender o cenário no geral. Eu não sei se alguém fez, porque eu acabei me ausentando um minuto. Ricardo, por que existe essa articulação entre o Partido Novo e o PL e outros estados, e por que não prospera em estados-chave como São Paulo? E isso tem alguma coisa a ver com essa ruptura que houve dentro da direita, quando a gente viu aí uma divisão que acabou sendo massacrante entre pessoas que defendem os valores com as pessoas que passaram a cultuar personagens? Essa é a minha pergunta. Obrigada, viu? Olha, Cris, obrigado pela pergunta. Veja só, o PL, Partido Liberal, do qual eu fiz parte, é um partido que historicamente faz da política negócio, um caminho para ganhar dinheiro, né? Isso é um fato. É um partido centrão na pior acepção da palavra, em que utiliza suas posições, seus cargos e tudo isso para fazer dinheiro, seja por emenda, seja por favor governamental, por política pública, por cargos e tudo isso. Quando entram os bolsonaristas para dentro do PL, a nossa expectativa é de que a gente virasse esse jogo e virasse um partido ideológico que se comportasse como os seus princípios, seus valores. Não foi isso que aconteceu. Quem manda no partido é o Valdemar e a turma valdemarista, que justamente é essa visão do centrão, da velha política, da participação do que há de pior, né, da troca de favor, do dinheiro, das emendas e tudo isso. Isso é realmente muito triste. Quando a gente vê essa situação como um todo, a gente fala, bom, qual é a solução? A solução é a gente não votar em gente que tem esse DNA. Enquanto a gente eleger gente que não presta, Deputado, eu acho que o seu microfone falhou. Eu não sei se você percebeu isso. entrou uma ligação, desculpa, peço desculpa. Imagina. Só para resumir, enquanto a gente não entender, melhor dizendo, que esse pessoal da velha política, da corrupção, dos cargos, das emendas, da Codevasf, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, seja o que for, não interessa. Esse pessoal usa a direita para ganhar voto, para ganhar fundo partidário, para ganhar tempo de televisão, e depois usa tudo isso para ter influência, para fazer corrupção no Congresso Nacional. Infelizmente, quando nós fomos para o PL, eu fui um deles, nós achávamos que nós íamos dominar o partido, e quem continuou dominando foi o Valdemar e a turma dele. Posso emendar aqui, ô Baianinha? Segura aí que tem uma pergunta polêmica no DM do Serginho e ele vai fazer, tá? Segura aí. Tá. Obrigado, Cris. Deputado, chegaram duas perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira. Desculpa, agora foi uma. Vou pegar aqui a primeira pergunta. Só um minutinho, por favor. Tá bugando aqui. A primeira pergunta é do Kevin, do Space Liberdade. Deputado Ricardo, quando que o Novo vai expulsar o Chiquini e pré-candidatos que estão atacando o candidato à presidência do Novo? A segunda pergunta, só para não perder tempo, é a seguinte. Deputado, no período que o senhor era ministro, houve a compra de uma casa, não vou falar o bairro, é um dos bairros mais valorizados aqui de São Paulo. E o escândalo da
torção ilegal de Madeira veio à tona depois em 2021. Agora o senhor se candidata a Senado. Como o senhor responde aos eleitores que veem essas coincidências temporais, especialmente considerando o julgamento em andamento e agora a sua disputa para um cargo ainda maior? Esse foi do Fernando Tuman e a outra pergunta foi do Kevin do Space Liberdade. Olha, é importante você fazer essa pergunta pelo seguinte, eu vou começar do final, né? A minha casa, que é a casa no Jardim Paulista, aqui em São Paulo, eu comprei porque eu vendi os meus apartamentos onde eu morava. É simples, eu não tenho evolução patrimonial, eu fui tudo o que há de mais importante no Brasil. Eu fui secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, fui ministro de Meio Ambiente, ou seja, o cargo mais importante na área ambiental do Brasil, e sou um deputado federal, né? Pessoas que tiveram cargos ínfimos, então milionárias, eu continuo com o mesmo patrimônio. Eu vendi um apartamento, comprei uma casa, é isso. O meu único, aliás, o meu único imóvel é a minha casa e uma propriedade rural que era da minha família. Não tenho mais nada além disso. Eu não devo nada para ninguém, nunca fiz nada errado, né? E tenho a convicção de que as pessoas que eu levei para trabalhar comigo no governo são pessoas decentes. Obviamente, nem todo mundo faz as coisas mais adequadas que a gente acredita, mas deixam, às vezes, de fazer, não porque são mau caráter ou porque são indecentes, mas porque, como todo ser humano, às vezes a gente erra. Mas nós fomos pessoas que fomos para o governo federal, assim como para o governo do estado naquela altura, para fazer o que a gente acredita que é o correto. Vamos em frente, eu acho que há muita coisa boa para ser feita pelo Brasil, pessoas que são preparadas e que precisam ir para a vida pública, talvez esse sentimento de sempre falar mal de quem vai para o setor público acaba tendo um efeito negativo, que é evitar que as pessoas boas vão para o setor público. A gente tem que dizer, não, ao contrário, o setor público é para ir pessoas que já estão consolidadas no setor privado, já se deram bem no setor privado, já têm competência comprovada no setor privado, no setor produtivo, e agora vão dar a sua contribuição no setor público, que é exatamente o meu caso e vários outros que foram trabalhar comigo. Então, acho que isso é muito importante. A segunda pergunta, eu vou ler novamente, porque foram duas. Oh, meu Deus. Que é do Space Liberdade, Kevin. Quando que o Novo vai expulsar o Chiquini, eu não faço ideia de quem seja, que é pré-candidato e pré-candidatos que estão atacando o candidato à presidência do Novo. Ricardo? Olha, desculpa, eu gosto muito do Chiquinho, é uma pessoa muito correta e um advogado combativo, né? Eu diria que tem uma situação hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em que o Novo se aliou com o PL e, consequentemente, não pode haver nenhuma farpa em relação ao Flávio Bolsonaro. Eu entendo, nesse sentido, a postura do Chiquini. Por outro lado, também não posso ignorar tudo isso que aconteceu com relação ao Vorcaro e o Flávio Bolsonaro. Então, acho que aí tem que haver um meio do caminho. O próprio Zema, que é uma pessoa corretíssima, repito, decente, honrada, com grandes qualidades, poderia ter uma postura um pouco mais combativa ante o PT e deixar essa questão do Flávio de lado. Não é corroborar o Flávio, eu mesmo não corroboro, mas acho que nós temos vários caminhos diferentes. Perfeito. Bom, Ricardo, eu não tenho nada para te perguntar. Eu vou te confessar que eu sempre fiquei mais de olho na sua elegância e na forma que você se veste bem, e durante o período que você era ministro, né? É claro que a gente lê tudo sobre o que acontece na política brasileira e tudo faz parte do game, mas eu tenho um pedido a te fazer.
se conseguir formar um lookbook para todos os senadores, as pessoas que usam, que estão na política, de se vestir melhor como você se veste melhor. É só para ficar um pouco mais leve, é por isso que eu estou fazendo esse comentário. Quem sabe assim a gente tem além da seriedade, a gente não tem um local de pessoas mais bem vestidas, mais bonitas e mais representativa, porque o povo brasileiro tem uma moda muito atualizada e muito forte. Então, eu te peço, por favor, que você crie esse lookbook para que as pessoas possam andar bem vestidas assim como você. Parabéns pelos esclarecimentos e pela participação aqui na sala, que foi muito boa. Falta políticos como você vir aqui e participar dessa sabatina que a Baianinha e o Cofinix promoveram. Mais uma vez agradeço a sua participação. Cofinix? Não, queria Olha, só meus agradecer amigos, o tempo do senhor Ricardo e olha, de todos. deixa eu só fazer um comentário final. Eu queria dizer o seguinte: eu sou muito grato ao presidente Bolsonaro, eu tenho imensa admiração por ele, carinho e tudo, mas eu tenho mais apreço às minhas convicções, aos meus princípios, aos meus valores, que muitos deles, obviamente, são os mesmos do presidente Bolsonaro. Fui muito grato, sou muito grato a ele por ter sido ministro do Meio Ambiente, e ele próprio fez um grande trabalho como presidente. Acho que o Centrão é o grande câncer do Brasil. O Centrão é o que há de mais nojento na política brasileira, porque ele finge que é a direita quando convém, ele finge que é a esquerda quando convém, ele rouba em todos os aspectos. O Centrão rouba em qualquer situação. E a gente precisa efetivamente se livrar da esquerda, pelo seu aspecto ideológico, pelo seu conteúdo programático, mas também a gente precisa se livrar do Centrão pela sua má conduta, pela corrupção, pelas más posturas, por tudo isso que eles representam. Não vamos achar que o Centrão é nosso aliado, nunca foi, nunca será, né? E no estado de São Paulo, o candidato do Centrão, nessa verdadeira acepção negativa da palavra, é o André do Prado, que é o pupilo do Valdemar da Costa Neto. Ô, Ricardo, eu subi de novo para fazer uma pergunta de novo, porque você falou por duas vezes você falou a respeito das 3 pessoas que estão ao redor do Zema, e eu havia te pedido para você vir como presidente, você falou e tal, e você começou a falar do Zema, e nada melhor do que alguém que anda ao lado do Zema para falar isso e corroborar ainda mais com o nosso voto. Então, como que a gente consegue? Como que alguém se coloca ao lado do Zema para dizer assim: ô Zema, você quer alçar algo maior no Brasil? Precisa se livrar dessas pedras que estão, essas 3 pedras. Porque o Chiquini, ele é o exemplo do que a gente vê aqui na rede social. As pessoas, elas estão assim, eu prefiro o Flávio corrupto do que votar num comunista. Prefiro que ele seja corrupto a que ele seja comunista. A gente já viu que relativizou-se de todas as formas. Existe uma lacuna e você já falou ela aqui. Tudo que você falou levou para essa lacuna. Como que se levanta alguém ao lado do Zema para dizer: ô, meu irmão, me ouve aqui, tira esses 3 caras do teu lado aí, para que você possa chegar em mais pessoas no Brasil? Porque pode ser que ele não leve essa, porque a gente, em 2017, o Bolsonaro, ele era motivo de riso até pelo Malafaia. Eu tenho essa live gravada. Então, assim, tudo pode acontecer. Mas se ele não vier em 26, você vem em governador na próxima e ele vem como presidente com uma força maior, mas alguém precisa dizer: cara, se livra desses estorvos aí. Não tem ninguém que mostre para ele isso, assim, Ricardo, porque assim, nós estamos aqui ansiando, a minha esperança é Deus, eu não tenho esperança em política. Mas a política faz parte da nossa vida. Não tem ninguém que possa dizer isso. Ou seja, você não pode mostrar isso para ele, porque o Bolsonaro te colocar como ministro foi uma vitória do Bolsonaro, foi. Mas não teve ministro do meio ambiente corrupto porque você estava lá. Então não é só o Bolsonaro. Nós escolhemos ele, ele escolheu você e você não roubou e nem deixou roubar. Não tem ninguém que possa mostrar para o Zema que existe uma possibilidade para ele? Olha, o Zema é um cara muito bom, mas ele não é um cara do embate.
eu sou um cara do embate. Então, quando eu era ministro, eu enfrentei as brigas, eu fui para cima das pessoas, eu não me curvei ao que, de alguma forma, o politicamente correto, o mainstream, ou a maioria da opinião, vamos dizer assim, média, determinava. Essa é uma grande diferença. O Zema é ótima pessoa, um cara correto, fez um grande governo, mas ele não vai para briga, não é o estilo dele, ele é um cara mais de composição, ou pelo menos de uma relação mais cordata. Ele precisava ir para a briga, né, ir para o pau, para falar o português, claro, ir para o pau contra a esquerda, contra o Lula e contra o PT. Né, e ele se indigna. E aí eu preciso reconhecer a postura dele, ele fica indignado em ver que também do lado da direita, embora a gente tenha que ir contra a esquerda, contra a corrupção, contra tudo isso, também do lado da direita tem gente que diz que é contra a esquerda, mas tem mais práticas iguais às da esquerda. Deputado, eu já vou agradecer e deixar aqui um último comunicado. Gente, o que a gente precisa agora é de um Senado com maioria de direita esse ano. Não tem outra opção, não tem outra alternativa. Assim, seja lá quem for o presidente, vai ter melhor governabilidade, né? Seja o Zema ou seja mesmo o Flávio Bolsonaro, né? O que a gente precisa definir é que o Senado precisa ser independente, né? O Senado precisa ser com a sua maioria em direita. Esse é o meu recado. Diante das considerações finais, se o Serginho, rapidinho, o Copnix e o deputado quiser falar, eu agradeço a todos. A salinha vai continuar por mais alguns minutos e se o deputado Olha, querida, vai ter que sair. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Eu sempre não tenho nunca nada para esconder. Eu sou uma pessoa que procuro ser correto e coerente com as minhas posições, não é? Não me curvo a certos patrulhamentos e nada disso. Para mim, é mais importante do que pessoas, são ideias, são valores, é tudo isso. Eu acho que nós temos diante de nós um grande desafio que é tirar o PT e a esquerda. Se esse candidato for o Flávio, muito que bem. Se for outros, também vamos em frente. Não acho que o Flávio é o melhor candidato, acho que há uma série de deficiências, mas de alguma forma é melhor que o Lula, melhor que o PT, qualquer um é. Então vamos em frente. Um abraço a todos vocês.